A aula hoje versa sobre imposto de renda e economias tributárias de toda a ordem. Você já imaginou economizar financeiramente, de forma lícita, com despesas do seu cotidiano? Pois é, este é o tema que será tratado esta aula. Iniciando o módulo de imposto de renda, é importante sabermos as alíquotas e as faixas de ganho às quais o governo tributa e como funciona essa tributação e quais são as deduções. Antes de iniciar, é importante sabermos o que é dedução. Dedução é tudo aquilo que é subtraído da base de cálculo do imposto de renda. Talvez nesse momento a terminologia fique um pouco técnica, mas no decorrer do curso saberemos, de fato, todas as deduções que são abatidas do seu imposto de renda, ou seja, uma forma lícita de economizar de forma tributária. Então vamos à análise da tabela de imposto de renda vigente. Temos que toda pessoa que ganha até R$ 1.903 tem isenção de imposto de renda. Esse é o cálculo mensal da tabela do imposto de renda. E como vocês estão vendo na tela, temos todas as faixas de forma progressiva: 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%. Sabemos que o médico e demais profissionais da saúde muito dificilmente estão em outra faixa senão a de 27,5%, pois, com apenas R$ 4.664 por mês, temos a imputação dessa alíquota na sua renda mensal. Como funciona esse cálculo para efeitos de subtração da sua receita em prol do erário público, ou seja, o dinheiro que vai para o governo, e a dedução preconizada pelo governo federal? Então vamos ao cálculo. Em uma receita mensal de R$ 4.664, temos uma alíquota aplicável de 27,5%, ok? Temos uma dedução após essa alíquota de R$ 869,36. Agora, de forma prática, você acha o denominador de R$ 4.664,64 vezes 27,5%. Deste produto, você subtrai essa parcela a deduzir. Do que sobra, esse é o valor de fato que será subtraído do seu holerite. Sabemos da dificuldade que o profissional da saúde e todos os profissionais do mercado têm acerca de fazer esse cálculo praticamente no cotidiano, pois as pessoas não estão habituadas da parcela a deduzir. Essa parcela, ela sempre será incidida em profissionais que detêm o vínculo seletista ou estatutário. Será que esses 27,5% podem sofrer alguma redução? Sim, podem. E essa ferramenta é uma ferramenta subutilizada pelos profissionais da saúde, que detêm, em sua maioria, a prerrogativa de subtrair do seu imposto despesas oriundas da sua atividade profissional. Antes de vermos as despesas, vamos ver como funciona o cálculo. Então acompanhem comigo. Temos aí uma receita bruta anual e perceba que nesse momento estamos falando de imposto de renda com o cálculo anual, ok? Temos aí uma receita bruta de R$ 300 mil, uma receita facilmente alcançável para os profissionais da saúde, R$ 300 mil ano. A um cálculo direto, teremos 27,5% de R$ 300 mil, o imposto de renda a pagar de R$ 82.500 no ano, correto? Correto. Cálculo seco, 300 mil vezes 27,5%. Agora, o que acontece se você tiver a disciplina de juntar durante o ano despesas da sua atividade profissional? Suponhamos que durante este ano você conseguiu juntar R$ 78 mil de despesas, um tanto quanto baixo para o cotidiano de um médico. Quanto será a sua economia da mesma receita que você teve, dos R$ 300 mil? Então acompanhem comigo. R$ 300 mil, a base de cálculo para o imposto de renda não mais será os 300 mil, e sim os R$ 300 mil menos os R$ 78 mil de despesas acumuladas. Ou seja, a base de cálculo passa a ser R$ 222 mil. Nesse sentido, os 27,5% não será mais imputado em R$ 300 mil, e sim em R$ 222 mil.
proporcionando a você, por mera disciplina e planejamento, uma economia anual de R$ 21.450. Essa ferramenta de economia tributária está disponível a todos os profissionais da saúde e profissionais sem ser da saúde que têm em seu cotidiano profissional renda do trabalho não assalariado. Renda do trabalho não assalariado consiste na renda advinda do trabalho não remunerado diretamente via carteira de trabalho ou pessoa jurídica a qual o médico faz parte. Ou seja, a renda advinda via cooperativa de trabalho médico ou o paciente que você atende no seu consultório diretamente, sem emissão de nota fiscal e sem carteira de trabalho assinada. O regulamento do imposto de renda preconiza todas as despesas e o enquadramento legal da redução da base de cálculo do seu imposto de renda. Ou seja, um rol taxativo de despesas que raramente um profissional da saúde não as tem e que pode utilizá-las para abatimento no seu imposto de renda. Vamos a elas. Anuidades e mensalidades de conselho de classe, CRM, Conselho Regional de Medicina, uma especialidade que é a do médico, por exemplo, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ou uma subespecialidade, Associação Brasileira de Retinopatia, enfim, especialidades e subespecialidades que a maioria dos médicos pagam e podem abater no seu imposto de renda. Assim como psicólogos e fisioterapeutas têm essa prerrogativa. 100% das despesas do consultório são dedutíveis do seu imposto de renda, tais como aluguel, salário de secretária, material de limpeza, material de recepção, biscoitinhos, água, enfim, tudo que você gasta no seu consultório, desde que não seja investimento. Aqui vale um parênteses para que você entenda a diferença de investimento e despesa. Por exemplo, a aquisição de um computador é investimento para a sua clínica. Agora, uma possível formatação ou o toner da impressora é uma despesa que pode ser abatida do seu imposto de renda. Então, recapitulando, 100% das despesas do seu consultório, desde que o prédio não seja seu e sim locado, você pode abater do seu imposto de renda pessoa física. Outra despesa peculiar da vida do médico, congressos, seminários, aulas, enfim, toda e qualquer especialização pode ser abatida do seu imposto de renda, sendo a despesa de inscrição, mais a de hotel, mais a de alimentação, mesmo que não seja em território nacional. Basta ao médico ter a organização de enviar junto com o dossiê de despesas o diploma, o certificado de participação dessa jornada, congresso ou atividade que ele venha a se especializar. Outra despesa que todo médico tem, roupas e vestimentas características da profissão. Qual o médico que nunca comprou uma roupa branca? Ou seja, essa despesa peculiar da vida do médico, cotidiana, ela é dedutível do seu imposto de renda. Propagandas da atividade profissional, algo tão recorrente nos dias de hoje. Médicos investem ou têm despesa com mídias sociais, revistas, internet, enfim, todas as veiculações de cunho publicitário ou de marketing são dedutíveis do seu imposto de renda. Um número de celular, qual profissional hoje em dia não tem o seu número de celular, desde que ele não seja via plano empresarial e sim no seu CPF, você também pode abater no seu imposto de renda. Lembrando que esse rol não é um rol exauriente, ou seja, no artigo da lei existem mais despesas que podem ser abatidas do seu imposto de renda, temos por fim os honorários do contabilista. Este profissional que está vinculado ao médico desde que este pega o seu CRM. Ele cuida da folha de pagamento dos seus funcionários, seja da clínica ou da sua casa, de receitas e despesas do seu consultório e do seu imposto de renda, geralmente em abril do ano subsequente à sua renda. Os honorários deste profissional são dedutíveis do seu imposto de renda. Desde a residência médica, o médico tem essas despesas em seu cotidiano, aumentando esse rol a partir da progressão profissional. Com disciplina e planejamento, você vai conseguir juntar todas essas despesas
para que no próximo imposto de renda você consiga utilizá-las de forma a abater da base de cálculo do seu imposto e pagar menos imposto ao governo. Uma dúvida bastante recorrente é: emito nota fiscal ou recibo? Dois institutos fiscais bastante diferentes. Inicialmente, nota fiscal só tem quem tem uma pessoa jurídica devidamente constituída, registrada nos órgãos de classe, registrada na Prefeitura e na Receita Federal. Já o recibo, ele é menos formal. Todo e qualquer médico, desde o primeiro dia de registro de CRM, pode ter o seu recibo, sendo mero documento feito em um arquivo de computador ou a próprio punho. Qual a diferença tributária entre os dois? Para esta análise, há de se considerar que o recibo ele tem apenas regulamentação federal de tributação, enquanto a nota fiscal tem regulamentação federal e municipal. A questão municipal ela é variável de cidade para cidade. Estamos trabalhando aqui com o interior paulista, ou seja, você que está vendo o curso que não é dessa área, precisa consultar um contabilista para ter a real noção da sua alíquota. Falamos há pouco das despesas que dão origem à dedução do seu imposto de renda. E o recibo é a fonte da receita que gerará a imputação da alíquota. Ou seja, se você não tem pessoa jurídica constituída, você pode emitir o valor de todas as suas consultas via recibo para o seu paciente. Supondo que a sua renda inicial esse mês foi de R$10.000, você terá que pagar R$2.750 de imposto de renda. Essa é a alíquota direta do recibo pessoa física. Para as pessoas jurídicas, essa alíquota se divide em 5 tributos, 4 federais e 1 municipal. São eles: Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, Contribuição Social, PIS, COFINS. Esses são os federais. E o ISS municipal, geralmente uma alíquota entre 3%. Constitucionalmente, esse ISS está entre 2% e 5%. Por exemplo, na capital, em São Paulo, ele é 5%. Por isso a necessidade de consultar um contabilista para ter a real noção da sua carga tributária via pessoa jurídica. Para a pessoa jurídica, não tem muito segredo. A cada nota emitida, há a tributação e o seu contabilista fará esse cálculo para você. Entretanto, como normalmente não ocorre o vínculo com um contabilista na emissão do recibo, temos que tratar do recibo de forma mais pormenorizada. Existem 2 obrigatoriedades inafastáveis na gestão do recibo emitido ou dos recibos emitidos no decorrer do mês. São elas o recolhimento do Carnê-Leão e o recolhimento do INSS, ou seja, a contribuição previdenciária. Mas existe também uma obrigação de economia tributária para você, que versa sobre a gestão de receitas e despesas desse cotidiano. O pagamento do INSS é obrigatório desde o primeiro real ganho, ao contrário do imposto de renda, que existe uma zona de isenção. Ou seja, a cada recibo emitido, você deverá pagar 20% de INSS. Veremos adiante qual é esse teto. Também deverá ser pago a cada recibo emitido o Carnê-Leão. Mas não precisa se amedrontar neste momento, porque este cálculo ele será mensal, ou seja, você guardará os seus recibos emitidos e fará esse cálculo apenas no mês subsequente à emissão. E no que tange à gestão variável desses tributos e dessas receitas, é muito importante falar sobre o livro caixa, que são as despesas dedutíveis que tratamos há pouco. Essas despesas devem ser geridas mensalmente, assim como a receita, pois só dessa forma você terá o cálculo real do imposto de renda a pagar. No que tange o INSS e a contribuição previdenciária, com efeitos para outubro de 2016, isso mesmo, 2016, a Receita Federal e o INSS mudaram o entendimento acerca da contribuição previdenciária. Até essa data, pessoas jurídicas
aquelas compostas por médicos, contribuíam com o INSS via apenas um sócio. Após essa data, todos os sócios que têm receita nesta pessoa jurídica devem pagar o INSS. Ou seja, o entendimento que sempre foi de apenas um sócio contribuindo mudou e a partir desta data, ou seja, outubro de 2016, todos os sócios devem contribuir. Você que ainda não está contribuindo já está suscetível de possível fiscalização. Falamos sobre imposto de renda e noções introdutórias de previdência social. A seguir, nos aprofundaremos nesse tema, previdência social, e falaremos sobre cruzamento de dados. Até logo! Acabamos de ver os cálculos necessários para estar em dia com a Receita Federal, emitindo corretamente recibos de prestação de serviços médicos. No próximo módulo, veremos as questões previdenciárias que incidem sobre a profissão do médico e muito mais.